Vivemos em uma prisão invisível, construída não por grades de ferro, mas por ideias, crenças e expectativas que nos foram impostas desde o nascimento. Essa prisão é sutil, porque não percebemos que estamos nela. Acreditamos que somos livres apenas porque podemos escolher a roupa que vestimos, a série que assistimos ou a marca do celular que compramos. Mas tudo isso é uma ilusão. A verdadeira escravidão é a mental, aquela que nos prende dentro de padrões de pensamento pré-fabricados, que definem o que é sucesso, o que é felicidade, o que é certo ou errado. Essa prisão nos afasta de nós mesmos e é por isso que tantos vivem cansados, ansiosos e sem propósito, mesmo tendo conquistado tudo o que a sociedade lhes disse que era essencial. Escapar dessa prisão mental não é fácil, mas é possível. É um processo árduo, um confronto direto com as nossas próprias sombras, mas é também a única forma de alcançar a verdadeira liberdade. O primeiro passo para quebrar essas correntes é tomar consciência. Não existe libertação sem lucidez. Enquanto acreditarmos cegamente no que nos foi ensinado, continuaremos a repetir padrões, viver no piloto automático e achar que a vida é apenas trabalhar, pagar contas e esperar o fim de semana. A consciência é dolorosa porque nos obriga a olhar de frente para o absurdo de uma vida condicionada. É quando percebemos que grande parte dos nossos desejos não são realmente nossos. Foram plantados por publicidade, por comparações sociais, pela pressão cultural. O carro que você acha que precisa, a casa que você sonha em comprar, a aparência que você julga ideal, tudo isso é, muitas vezes, o reflexo de expectativas externas. A lucidez nos liberta porque revela que podemos questionar. Isso realmente é meu? Eu realmente quero isso? Ou apenas fui ensinado a querer? O segundo passo é aprender a desconstruir. Escapar da prisão mental não é adicionar mais informação, mas sim desaprender muito do que acreditamos ser verdade. É tirar os excessos, despir-se das camadas de ilusões e se aproximar da essência. A maioria das pessoas acumula ideias como acumula objetos. Quanto mais tem, mais se sentem sufocadas. A liberdade surge não quando temos todas as respostas, mas quando temos coragem de abandonar as falsas certezas. Isso exige desapego, coragem de perder o chão e de ficar sozinho em silêncio, sem distrações, sem a validação constante dos outros, porque só nesse silêncio podemos escutar a nossa própria voz. E só nesse vazio podemos começar a reconstruir uma vida autêntica. O terceiro passo é assumir a responsabilidade radical por si mesmo. Enquanto colocarmos a culpa na sociedade, na família, no governo, no acaso, continuaremos dependentes de algo externo. Sim, é verdade que há estruturas injustas e sistemas que nos manipulam, mas a maior escravidão é aquela que aceitamos internamente. Responsabilidade radical não é se culpar por tudo, mas reconhecer que, mesmo dentro de um mundo caótico, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sou responsável por como interpreto os acontecimentos, pelo que decido carregar comigo e pelo que escolho deixar para trás. Esse é o ponto em que deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos protagonistas de nossa própria história. O quarto passo é praticar o desapego das falsas necessidades. A mente aprisionada acredita que só será feliz quando? Quando tiver mais dinheiro, quando encontrar a pessoa certa, quando conquistar reconhecimento. Mas esse quando nunca chega, porque o sistema sempre cria um novo objetivo inalcançável. A verdadeira liberdade está em se libertar dessa corrida infinita. Isso não significa abandonar tudo e viver sem nada, mas aprender a diferenciar o essencial do supérfluo. O essencial não pesa, o supérfluo nos escraviza. Quando você começa a cortar o excesso de coisas, de compromissos, de expectativas, descobre que a vida simples é também a vida mais profunda. O quinto passo é reconectar-se com a sua essência.
Nessa jornada, é comum sentir-se perdido. Se eu não sou os papéis que me deram, se não sou o que consumo, quem eu sou? Essa é a pergunta mais assustadora e, ao mesmo tempo, a mais libertadora. Reconectar-se com a essência significa lembrar do que te faz vivo, do que te move além das obrigações. Significa redescobrir a alegria de coisas pequenas, o prazer da presença, a intensidade de uma vida que não precisa de aprovação. É aqui que você começa a reconstruir uma identidade própria, não aquela imposta, mas aquela que nasce do encontro com seu ser mais profundo. O sexto passo é viver em verdade. Quando escapamos da prisão mental, não precisamos mais fingir. Fingir ser felizes, fingir estar de acordo, fingir que tudo faz sentido. Viver em verdade é ter a coragem de ser quem se é, mesmo que isso cause desconforto nos outros. É não se vender para agradar, é não se calar para se encaixar. Essa autenticidade pode afastar algumas pessoas, mas atrairá as que realmente importam. Porque a verdadeira liberdade não é ser aceito por todos, mas ser fiel a si mesmo. Por fim, o sétimo passo é transformar sua vida em testemunho. Não basta escapar da prisão mental apenas para si mesmo. Sua liberdade deve inspirar. Num mundo de máscaras, viver em autenticidade é um ato revolucionário. Ser lúcido em uma sociedade alienada é como acender uma chama no meio da escuridão. Cada pessoa que se liberta mostra para as outras que é possível, e esse é talvez o maior serviço que podemos prestar ao mundo. A verdadeira liberdade não é um destino, é um caminho. É uma escolha diária de não se deixar aprisionar por ilusões, de não aceitar a mediocridade como normal, de viver com intensidade, mesmo sabendo da finitude da vida. Escapar da prisão mental é, portanto, um chamado épico, um renascimento. É atravessar o deserto da desconstrução para finalmente beber da fonte da autenticidade. É duro, solitário e muitas vezes doloroso, mas nada no mundo se compara ao peso que se solta dos ombros quando descobrimos que nunca precisávamos das correntes que nos mantinham presos. A liberdade não está lá fora, em alguma conquista futura. Ela sempre esteve aqui, dentro de nós, esperando para ser reconhecida.